família real portuguesa veio ao Brasil em meados de novembro e janeiro de 1807 e 1808. Essa foi uma manobra proposta por Dom João, pois houve uma ameaça de invasão por parte de Napoleão Bonaparte, que decretou um bloqueio continental. Esse bloqueio continental dizia que os países europeus deveriam fechar os portos para os navios ingleses. Portugal, é claro, não aderiu a esse bloqueio continental devido à sua ótima relação comercial com a Inglaterra e suas alianças. Com isso, a França negociou secretamente com a Espanha para a invasão de Portugal, onde a Espanha ganhou uma parte de terras de Portugal. As terras de Portugal ficarão divididas em três partes: duas pertenceriam à Espanha e uma à França. Com isso, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Eles chegaram no dia 22 de janeiro em Salvador, onde foram recebidos com muitas festas, e depois, no dia 26 de fevereiro, partiram para 6 dias após a chegada dos portugueses para o Brasil, o príncipe Dom João decretou a abertura dos portos brasileiros a nações amigas. Este decreto era totalmente contra as regras mercantilistas portuguesas, porém ela era necessária pelos seguintes motivos. As mercadorias brasileiras estavam sem saídas e precisavam ser escoadas. O sistema burocrático aqui do Brasil era muito impositor, e os produtos tinham que atender à demanda dessa estrutura administrativa. Uma convenção que a Inglaterra e Portugal assinaram pregava a abertura desses portos para os produtos ingleses. A abertura desses portos foi um primeiro avanço para a emancipação política da colônia. Este decreto também estabelecia uma política fiscal sobre as importações, com taxas altíssimas para se pagar na alfândega. Em 1810, foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, em que era visível a dominação inglesa sobre o mercado brasileiro. As taxas para Portugal e outros países continuaram, porém para a importação inglesa, as taxações só diminuíram. Além disso, foi assinado outro tratado em que dizia que os cidadãos ingleses que morassem no Brasil só seriam julgados por juízes ingleses, além de Portugal não poder cercear os cidadãos ingleses por conta de sua opção religiosa. Em 1808, foi criado o Banco do Brasil, a fim de estimular a nova economia da coroa portuguesa. Porém, os gastos da corte eram elevados e o dinheiro gerado acabou sendo muito mais utilizado para custear o déficit público do que para os fins que a instituição foi criada. Além disso, foram criadas várias instituições importantes como faculdades, bibliotecas, imprensas, etc. A Revolução Liberal do Porto foi um movimento militar iniciado em agosto de 1820 na cidade do Porto. Conquistou o apoio do clero, da nobreza e do exército. Em 1820, Portugal se encontrava em uma grande crise econômica, política e social. Essa crise se deu principalmente porque, desde 1808, a família real não estava mais na metrópole e sim no Brasil. A transferência da corte portuguesa para sua colônia trouxe novos desafios para o rei e profundas consequências para Portugal. A abertura dos portos brasileiros, por exemplo, pôs fim ao monopólio comercial português sobre o Brasil, que havia pendurado durante praticamente 3 séculos. Essa medida afetou a economia lusitana e principalmente a burguesia comercial do país. A nobreza também perdeu uma série de privilégios que possuía como integrante da corte portuguesa, que agora estava no Rio de Janeiro e não mais em Lisboa. Quanto ao exército, desde a transferência da família real para o Brasil, esse ficou sob o comando do marechal inglês Beresford. Então, sob a influência de movimentos liberais que ocorriam em outros países europeus, as cortes portuguesas também procuraram formar um governo liberal no país, subordinando a coroa ao legislativo, garantindo direitos aos cidadãos portugueses e enfrentando a crise em que o país se encontrava. As cortes portuguesas defendiam a volta imediata do rei para Portugal e o restabelecimento do monopólio comercial sobre o Brasil. Havia então uma visível contradição no movimento. Se ele era liberal para os portugueses, em relação ao Brasil, a Revolução buscava nada mais do que a retomada do colonialismo, e atender às propostas liberais significaria o retorno do Brasil à condição de colônia. Com receio de perder o trono português, Dom João VI e a família real retornaram a Lisboa no dia 26 de abril de 1821, com exceção de seu filho Dom Pedro I, que ficou no Brasil para governar o país.